Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre o cálculo estequiométrico ou estequiometria. E aqui esse ponto vai ser dividido em duas partes. A primeira parte desse conteúdo nós vamos estudar aqui a introdução, como que a gente resolve questões básicas aqui envolvendo esse tema de cálculo estequiométrico e como que a gente faz em questões que envolvem reagentes em excesso e reagente limitante, que a gente vai ver na parte 2. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer aqui os cálculos estequiométricos. Primeiro, são cálculos efetuados para a previsão das quantidades de reagentes e produtos envolvidos numa reação química. Podemos resolvê-la em 4 passos. Então, vou ensinar aqui para você 4 passos que você vai poder estar utilizando em reações que envolvem aí estequiometria, para você poder resolver uma questão envolvendo estequiometria. Existem 4 passos que se aplicam a toda e qualquer reação envolvendo aqui o cálculo estequiométrico, tá? Vamos conhecer quais são esses passos. Primeiro, você vai fazer a leitura do comando da questão de cálculo estequiométrico e nessa questão certamente vai ter ali uma reação química envolvida. Então você vai ter como primeiro passo fazer a equação química balanceada. Você vai ver a reação da questão, você vai ver se a reação está balanceada ou não. Fazer o balanceamento dela vai ser o primeiro passo para resolver a questão. Você precisa da reação química balanceada. Feito isso, vamos ao segundo passo, que é a leitura molar com base nos coeficientes da equação balanceada. Então, quando você faz o balanceamento da reação, você tem ali os coeficientes estequiométricos, que são os números que tornam a reação balanceada. Você sabe quanto é a proporção 1 para 1 do reagente, ou 1 para 2, 1 para 1 para 2 do produto. Você conhece quais são as proporções estequiométricas. Então, isso aqui é o segundo passo, tá? Você conseguir fazer a leitura das proporções estequiométricas envolvidas na reação, tá? O terceiro passo, você vai entender isso aqui melhor quando a gente for resolver a questão, tá? Só aqui de modo geral. No terceiro passo, vai ser passar a grandeza mol para as grandezas do exercício. As questões aqui, quando você tem a reação química balanceada, você tem os coeficientes estequiométricos, ele nos permite ter uma proporção em mols. Eu tenho 1 mol de um reagente formando 1 mol de outro produto. Então, essa proporção em mols aqui, que a reação me dá, eu vou poder converter essa proporção em mols. Eu posso converter isso aqui para massa. Aí eu vou saber qual é a massa que eu estou usando do reagente para formar tanto de massa do produto. Ou posso converter para volume. Eu vou saber qual é o volume que eu estou utilizando do reagente para formar um certo volume de produto, tá? Então, esse conceito aqui ele vai ser muito importante para a gente. É o passo de número 3. Passar mol para as grandezas que a questão nos solicitar, certo? A questão vai querer que você trabalhe com essas grandezas e fazer essa conversão, tá? O quarto passo vai ser utilizar os dados do exercício e estabelecer e resolver aí uma regra de 3, tá? Vamos lá colocar em prática esses 4 pontos. Uma questão aqui para nós resolvermos fazendo assim, tá? Primeira, suponha que você é o proprietário de uma empresa que produz e vende amônia, que é o NH3, gerando-a através da reação de nitrogênio, que é o N2, e hidrogênio, que é o H2. Sua venda semanal é de 1.700 kg. Sendo assim, que volume de gás hidrogênio medido nas CNTP deve ser comprado para atender as necessidades de sua empresa? E aí temos alguns dados, né? Foram dados aí as massas molares do hidrogênio e do nitrogênio. Do hidrogênio vale 1 grama por mol, e do nitrogênio vale 14 gramas por mol. Bem, tendo esse enunciado, esse comando, a gente vai desenvolver aqui o raciocínio para fazer a resolução com base nos 4 passos que eu ensinei para você. Vamos ao primeiro passo.
Primeiro passo, a gente vai escrever aqui a reação química balanceada. Tudo parte desta reação. Então, esse é o primeiro passo, esse é o passo fundamental para que você tenha sucesso ao desejar resolver essa questão aqui, por exemplo, tá? Então, primeira coisa, escrever reação química balanceada. Vamos aqui escrever a reação química balanceada, tá? Que é esta. Esta reação aqui nós temos o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando amônia. A reação está balanceada? Vamos ver aqui, ó, tenho 2 nitrogênios no reagente. Tem quantos nitrogênios no produto? Só tem 1, então não está balanceado, né? Então, para balancear o nitrogênio, eu preciso colocar um 2 ali na frente do NH3. Dessa forma, eu tenho 2 nitrogênios no produto e 2 nitrogênios no reagente. Está balanceado o nitrogênio. E o hidrogênio agora? O hidrogênio você vai olhar aqui para o produto, porque aqui a quantidade dele já está definida, certo? Eu coloquei um 2 aqui na frente, isso já define a quantidade de hidrogênio. Bem, 2 vezes 3 vai dar quanto? 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu tenho um total de 6 hidrogênios no produto. Significa que eu também preciso ter 6 hidrogênios no reagente. E eu tenho quantos hidrogênios no reagente? 2. Tem que ser 2 vezes quanto para dar 6? 2 vezes 3, né? Então, o coeficiente estequiométrico aqui do hidrogênio vai ser o 3. Dessa forma, o hidrogênio está balanceado. Vou ter 6 aqui no reagente e vou ter 6 aqui no produto. Então, o hidrogênio balanceado, o nitrogênio balanceado, a reação está balanceada. Ok, então, primeiro ponto, primeiro passo para nós resolvermos essa questão foi escrever reação química balanceada e até agora esse passo foi completado. Vamos ao passo de número 2. Leitura molar com base nos coeficientes da equação balanceada. Bem, a gente escreveu a reação balanceada, vamos agora fazer a leitura molar. Vamos entender aqui como é que está se desenvolvendo a proporção estequiométrica nessa reação. Bem, aqui tem quanto aqui o coeficiente estequiométrico do nitrogênio vale quanto? Do gás nitrogênio vale quanto? Aqui não aparece, vale 1, né? Se não aparece, vale 1. Então aqui a gente vai considerar que ele tem 1 mol. Nós temos 1 mol aqui de gás nitrogênio. Esse 1 mol de gás nitrogênio está reagindo com quantos mols de gás hidrogênio? Com 3. Então a proporção aqui é de 1 para 3. Ó. Tem um gás nitrogênio reagindo com 3 de gás hidrogênio. E em relação ao produto? Aqui é 2, né? Então vai ser 2 mols de amônia. Então eu posso estabelecer aqui uma série de comparações, tá? Eu posso pegar o nitrogênio com a amônia e dizer aqui que a proporção é de 1 para 2. Eu vou precisar de 1 mol de amônia no reagente para produzir 2 mols de amônia no produto. Ou 3 de hidrogênio no reagente para produzir 2 de amônia no produto. Enfim, tá? Quem vai me dizer quais são as substâncias que eu vou relacionar aqui? É a questão, tá? A questão vai dizer para você quais são as substâncias que você deve fazer a relação em mol. Então vamos aqui para o passo de número 3. Passar esse mol, que é a quantidade que nós temos aqui até o momento, a gente vai transformar esse mol aqui para as grandezas do exercício. As grandezas do exercício a gente pode passar o mol para massa. Então, ao invés de ter 1 mol aqui, eu posso converter isso aqui para massa. Ou posso converter isso aqui para volume. Aí depende de quem? Depende da questão, tá bom? A gente vai voltar ao exercício para você ver lá como que a gente faz essa identificação. Vamos ver aqui. Aqui, ó, na amônia, a amônia que é uma das substâncias citadas aqui na questão, gerando através da reação entre nitrogênio e hidrogênio, sua vida mensal é de 1.700 kg. Pronto, então a amônia ela vai ser trabalhada em qual grandeza? Ó, quilograma. Isso aqui é a unidade de massa, tá? Então, aonde tem 2 mols de amônia, isso aqui vai ter que ser convertido para massa para eu poder obter aqui
esses 1.700 kg, né, que estão falando aqui, certo? Qual é a outra substância? O hidrogênio, que é o reagente ali, né, o H2. O hidrogênio, ele tá querendo saber aqui assim, sendo assim, que volume de gás hidrogênio medido na CNTP deve ser comprado para atender as necessidades de sua empresa. Então, a questão quer que nós trabalhemos o volume aqui no hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio, esse 3 mols aqui vai passar para volume. 3 mols aqui vai passar para volume. E esses 2 mols de amônia vai passar para massa, tá bom? Como que a gente faz isso? 2 mols vai ter que passar para massa e 3 mols de gás hidrogênio vai ter que passar para volume. Ficou claro aí para você, né? Você vai relacionar aqui apenas as substâncias que a questão mencionar, certo? Que a questão mencionar, tá bom? E no caso aqui foi mencionar em relação a fornecer dados, tá? Foi aqui a amônia, forneceu aqui 1.700 kg, e o hidrogênio que forneceu aqui, que quer saber o volume, tá? Então, foram essas duas substâncias mencionadas, e é elas que vão desenvolver aqui para nós resolvermos a questão, tá? Então, como que vai ficar aqui? Vamos continuar. Eu preciso converter essa massa de 2 mols de amônia, 2 mols, preciso converter para massa, né? Para eu saber qual é a massa correspondente a esses 2 mols aqui. E eu preciso converter 3 mols de gás hidrogênio em volume. Qual é o volume que corresponde a esses 3 mols aqui, certo? Muito bem. Vamos começar aqui pela massa da amônia. Aqui na massa da amônia, para eu fazer a conversão, eu vou utilizar as massas molares que a questão forneceu, tá? Foi um dado da questão ali, as massas molares. E pela massa molar você viu que a massa do nitrogênio vale 14, a massa do hidrogênio vale 1. Então, como eu quero saber a massa da substância, do NH3, eu preciso somar todo mundo. Então, vou pegar a massa do nitrogênio, que é 14, vou somar com o hidrogênio, que vale 1, só que eu tenho 3 hidrogênios. Então, vai ser 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. Então, 3 mais 14 vai dar 17. Então, 17 gramas por mol. Essa é a unidade da massa molar aqui da amônia, tá? Então, quer dizer, ó, vamos fazer aqui a leitura dessa unidade. 17 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol, nós temos correspondente 17 gramas. A cada 1 mol, nós temos correspondente 17 gramas. Pronto, então dessa forma aqui eu consigo fazer essa conversão, né? Então, se eu tenho 2 mols aqui na reação de amônia, eu posso substituir isso daí por 2 vezes 17 gramas. Já que cada mol corresponde a 17 gramas, eu tenho 2 mols, então vai ser 2 vezes 17 gramas. Está convertido para massa, certo? Está convertido para massa, então, o número de mol da amônia, tá bom? Vamos fazer isso do outro lado aqui agora, para o gás hidrogênio. O hidrogênio ele está em 3 mols. Eu preciso saber qual é o volume que isso daqui ocupa, né? Qual é o volume correspondente a esses 3 mols. E aí a questão nos dá o seguinte, nós temos uma informação aí importante, que essa reação ela ocorre nas CNTP. Aqui, ó, quando eu precisar converter para volume, eu vou ter essa sigla aqui chamada CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, a reação está ocorrendo a uma temperatura de 0 graus Celsius e 1 atm de pressão e temperatura ambiente, tá? Ou seja, está em condições ambiente, tá bom? E em condições ambiente, nós podemos considerar que 1 mol de qualquer substância, corresponde aqui a 22,4 litros, certo? 1 mol de qualquer substância corresponde a 22,4 litros nas CNTP. Muito bem, então como aqui o gás hidrogênio
está nessa quantidade de 3 mols aqui, né? A gente vai fazer aqui a conversão. Onde tem mol eu vou colocar 22,4 litros, que é a conversão para volume. Como eu tenho 3 mols, eu vou ter que pegar esse 22,4 litros e multiplicar por 3, tá bom? Pronto, dessa forma nós fizemos a conversão. A gente saiu aqui de 3 mols para 3 vezes 22,4 litros. Já converti para volume de acordo com o que a questão queria. E do outro lado, eu já converti aqui de mol para massa, do jeito que a questão queria também que nós fizéssemos, calculando a massa molar aqui da amônia, que deu 17 gramas. Então, cada mol tinha 17 gramas, 2 mols, 2 vezes 17. Fiz as conversões, tá? Fiz as conversões. Agora, vou colocar os valores de baixo, para eu poder estabelecer aqui uma regra de 3 e resolver a questão. Então, vamos lá ver o que a questão quer saber da gente, tá? Vamos ao passo 4 aqui da nossa dica para você resolver questões de cálculo estequiométrico. O passo 4 fala assim: utilizar os dados do exercício e resolver a regra de 3, formada pelos passos 3 e 4. Tudo bem, o passo 3 foi esse daqui que nós fizemos, que foi pegar a quantidade em mols e fazer a conversão para as unidades necessárias. Foi necessário converter aqui de mol para volume e aqui de mol para massa. Fizemos isso no passo 3. Vamos ao passo 4. O que diz aqui? O que a questão quer saber, né? A questão quer saber sobre a amônia aqui, né? Gerando através dessas reações de nitrogênio e hidrogênio. Sua vena mensal é de 1.700 kg. Sendo assim, que volume de gás hidrogênio medido na CNTP deve ser comprado para atender a necessidade de sua empresa? Muito bem. Então, interpretemos aqui o que a questão quer saber. Quem é que é a incógnita aqui? A incógnita é o volume de gás hidrogênio. Sendo assim, que volume de gás hidrogênio? Então, essa aqui é a nossa incógnita, tá? Eu não sei quanto eu vou colocar aqui embaixo, vai ser o X, tá bom? O X é a quantidade de volume de gás hidrogênio que vai ser consumido para produzir quanto? 1.700 kg de amônia, tá? Então, 1.700 kg de amônia, que é o desejo da empresa, né? Produzir essa quantidade. Para produzir essa quantidade, preciso de quantos litros de gás hidrogênio? Essa é a pergunta da questão, tá? Então, já montamos um esquema aqui, uma regra de 3 para a gente poder resolver. Nesse esquema aqui, a gente colocou o volume aqui de gás hidrogênio convertido, 3 mols, 3 vezes 22,4 litros. Aí a gente tem aqui um volume que produz a massa de amônia, né? Massa de 2 vezes 17 gramas de amônia. Então, para produzir essa grande quantidade, precisa de quanto de volume de gás hidrogênio? Vamos encontrar. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter, multiplicando as unidades, né? A gente vai ter X vezes grama igual a litro vezes quilograma. Então, esse X aqui ele vai sair em litros, né? E aqui do outro lado está em quilograma. A gente precisa trabalhar na mesma unidade, tá? Então, ou eu passo esse aqui para quilograma, ou eu passo esse aqui para grama. No caso aqui é mais viável passar esse aqui para grama, tá? Então a gente vai fazer isso. Aonde está aqui quilograma, a gente coloca 10 à terceira. 10 à terceira, já que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, tá? Aí 1.000 é 10 elevado à terceira, certo? Então 1.700 quilogramas é igual a 1.700 vezes 10 à terceira gramas, tá? Só fiz apenas uma conversão de unidade aqui. Então, multiplicando cruzado, vai ficar x vezes 2 vezes 17 gramas, igual a 3 vezes 22,4 litros, vezes 1.700 vezes 10 à terceira gramas. Isolando o x aqui, nós vamos ter
essas multiplicações aqui em cima e embaixo. E aí dá para simplificar. 1.700 por 17 vai dar 100 em cima. Dá para multiplicar ali 22,4 por 2 embaixo, vai ficar 11,2 em cima. Fazendo aí a multiplicação dos valores de cima, nós vamos ter o resultado de 33,6 vezes 10 a quinta litros de gás hidrogênio. Pronto, então essa é a resposta da questão, tá? Eu precisaria desse volume aqui de gás hidrogênio para produzir lá os 1.700 kg de amônia, tá? Que é o problema da questão aí, certo? Vamos à próxima. O estanho é usado na composição de ligas metálicas como bronze e solda metálica. O estanho metálico pode ser obtido pela reação do minério cassiterita com carbono, produzindo também monóxido de carbono. Supondo que o minério seja puro e o rendimento da reação seja de 100%. A massa em quilogramas de estanho produzida a partir de 453 kg de cassiterita. Muito bem, temos os dados aí, né? As massas molares. Tem a massa molar do estanho, 118, a massa molar do oxigênio, 16. E temos as alternativas para essa questão. Muito bem. Caso você sinta necessidade, você pode pausar o vídeo, tá? Para você ler com mais calma aí o enunciado da questão. Ou para você, ou se houver necessidade, você pausa aí, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, estanho metálico obtido aqui, pelo minério aqui cassiterita, que é o SnO2, com carbono, produzindo também monóxido de carbono. Então, aqui foi dado a reação, tá? Essa questão aqui, ela não trouxe a reação lá embaixo, escrita já a reação. Mas ela trouxe a reação escrita no enunciado. Nós teríamos que ter aqui essa perspicácia de ver o enunciado da questão aqui e identificar que a reação está sendo descrita neste enunciado, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo. Nós tínhamos ali o dióxido de estanho, que está em reação com o carbono, produzindo ali o estanho mais monóxido de carbono. Vamos fazer aqui o balanceamento da reação, tá? Dois oxigênios no reagente. Aqui no produto só tinha um, coloquei o 2 aqui na frente para ter 2 oxigênios e automaticamente vou ter 2 carbonos no produto e o 2 aqui para balancear e ter 2 carbonos no reagente. Estanho tem um de cada, né? Já está balanceada a reação então. Pronto, primeiro passo concluído. Segundo passo, depois que eu faço o balanceamento da reação, eu vou ver qual é a proporção molar. Proporção em mols, né? Vamos ver então. A proporção é de 1 mol aqui do dióxido de estanho. Está reagindo com 2 mols de carbono para produzir 1 mol de estanho e 2 mols de monóxido de carbono, certo? Passo número 3. A gente vai ver para qual unidade a gente vai converter esse número de mol aqui das substâncias em relação ao que a questão está pedindo, certo? Então vamos ver aqui o que a questão está pedindo. Supondo que o rendimento seja de 100%, a massa em quilogramas de estanho. Então o estanho a gente vai ter que trabalhar com ele em massa, tá? Então ele vai ter que ser convertido para massa, aquele número de mol dele lá, produzido a partir de 53 kg de cassiterita, certo? Produzido a partir de 453 kg de cassiterita. O cassiterita é esse daqui, tá? O SnO2. SnO2. O dióxido de estanho vai ter que ser convertido para massa também, tá? Então tanto o estanho vai ser convertido para massa, quanto o cassiterita, o mineral aqui, também vai ser convertido para massa. Muito bem, então temos o estanho e o mineral, tá? Essas são as duas substâncias que vai girar em torno delas aí a resolução da questão. Então uma delas é a cassiterita ali, que é o SnO2, vai ter que ser convertido para massa, e o estanho metálico que está no produto também vai
vai ter que ser convertido para massa, tá? Normalmente esse é o esquema das questões de cálculos estequiométricos. Sempre vai ter uma reação com 4 substâncias, como essa aqui, e a questão da ênfase em 2. A questão não vai fornecer dados das quatro substâncias, não. Vai citar as substâncias, mas vai citar dados de 2, porque é entre as duas ali que gira a questão, tá? Muito bem, então nós vimos que ambas aqui vai ter que ser convertido para massa. Então a gente precisa das massas molares que a questão forneceu para a gente, tá? Foram os dados aí, ó. Temos a massa do estânio, que é 118, e temos a massa do oxigênio, que é 16 gramas por mol, tá? Massa molar. Então aqui é do dióxido de estânio, quanto é que fica a massa molar? 118 do estânio mais oxigênio 16, só que tem 2 oxigênios, então vai ficar 2 vezes 16, que é 32. 32 mais 118 vai dar 150. Então 150 gramas por mol. Então, convertendo aqui, né, a cada 1 mol, nós temos 150 gramas de massa correspondente, certo? E aqui do outro lado, o estânio metálico, só tem um átomo de estânio, então aqui a massa molar vai ser a própria massa molar do estânio, 118 gramas por mol. Então 1 mol corresponde a 118 gramas de estânio. Então vamos escrever isso aí. Aqui da cassiterita nós temos 150 gramas, 1 mol corresponde a 150 gramas em massa, e 1 mol do estânio corresponde a 118 gramas em massa, certo? Bem, aqui eu já tenho bem claramente a proporção em massa agora dessas substâncias, tá bom? Eu já sei, olhando para a reação aqui, que 150 gramas desse reagente, 150 gramas aqui da cassiterita, produz 118 gramas de estânio metálico, tá? Produz 150 gramas de estânio metálico. Já tem uma proporção, já tenho valores que me dão uma proporção, certo? Agora eu vou voltar lá para o comando para eu ver o que a questão quer saber. A questão quer saber o que aí? Ela quer saber ali, ó, a massa em quilogramas. Ela quer a massa em quilogramas, tá? De estanho produzida a partir de 453 kg de cassiterita. A massa em quilogramas de estanho produzida a partir de 453 kg de cassiterita. Muito bem. Então 453 kg de cassiterita, que é o SnO2, né? Então, pessoal, já temos a proporção aqui inicial. 150 gramas desse produz 118 gramas desse. Aí a questão quer saber 453 quilos desse mineral vai produzir quanto de estanho metálico. É isso que nós vamos ver. E que essa massa aqui saia em quilograma, né? A questão pediu ainda isso. Então vamos lá resolver. Multiplicando cruzado aqui. A gente vai simplificar aqui grama com grama, tá? Já que a questão quer que a unidade final saia em quilograma, a gente vai simplificar grama com grama, tá? Vamos lá, multiplicando cruzado. 453 vezes 118, e o 150 vai passar dividindo, tá? O 150 passando dividindo, nós temos aí, fazendo essas operações, multiplicando em cima, dividindo embaixo, nós temos um resultado de 354 quilogramas. Então, a partir de 453 kg de cassiterita, lá do mineral, do SnO2, nós temos a formação de 354 kg do estanho metálico, tá? A resposta dessa questão é a letra C, ok? Então, por hoje vamos ficando por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre o cálculo estequiométrico envolvendo reagentes em excesso e reagente limitante. Então aguardo você lá. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.